Muito bem, termina na próxima terça-feira, dia 19 de março, o prazo para que a equipe econômica de Fernando Haddad envie a proposta de reforma do imposto de renda. Para tratar deste assunto e também as consequências geradas aí pelo descumprimento desse prazo, o Jornal da Manhã recebe agora o advogado tributarista Paulo Vaz. Muito bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia. Paulo, nós tivemos então ano passado, a discussão da reforma, a grande expectativa, histórica, mais de décadas ela não havia sido discutida, foi aprovada. Nós temos agora toda a expectativa dos projetos que vão ser necessários para que ela possa ser regulamentada e fica a expectativa dessa segunda etapa que envolve aí justamente a questão da renda. Na visão do senhor, então, se não houver essa apresentação, nós teremos esse atraso e esse tema pode ser empurrado, infelizmente? Eu acredito que é o que vai acontecer, Eu acho que a gente tem que olhar para as coisas como elas realmente são. Quando a gente fala em reforma da tributação da renda, o governo deve seguir aqui, como de fato já fez com a reforma da tributação do consumo, os projetos que existiam antes mesmo dele assumir. O principal projeto anterior sobre esse era o projeto de lei 2337, e ele tratava da criação da tributação dos dividendos e redução da alíquota corporativa. E eu tenho a impressão de que o governo, além de ter um problema de agenda política, pelo menos essa foi a justificativa oficial, ele se deu conta de que o impacto dessa reforma ele pode até chegar a reduzir a arrecadação no curto prazo, justamente por conta de a reforma no projeto que estava concebido anteriormente, reduzia a alíquota da tributação corporativa e criava a tributação do dividendo, seguindo os padrões internacionais, particularmente os europeus, e também acabava, na parte que tributava o dividendo, dispensando a tributação quando houvesse o reinvestimento dos lucros. Se isso entrasse em vigor, poderia haver uma diminuição da arrecadação, porque hoje a empresa, a pessoa jurídica não financeira, ela paga 34% de tributação. Uma reforma que reduzisse a carga corporativa de 34%, por exemplo, para 26%, 27%, como sinalizava o primeiro projeto, acompanhada de uma tributação de dividendo que talvez não alcançasse todas as distribuições de dividendos, que as empresas reinvestindo não iria haver recolhimento de imposto, poderia impactar até negativamente no fluxo de curto prazo do governo. Eu acho que tudo isso é um conjunto de coisas que levou o governo a repensar esse ponto e priorizar a tributação do consumo, que é bem estranho acontecer, não que haja muito tempo para se desperdiçar em relação à reforma da tributação do consumo. Mas a agenda de curto prazo seria mexer na tributação da renda. Perfeito. E acho que esse foi o caminho que eles escolheram. Perfeito, doutor Paulo. Tudo bem? Bom dia ao senhor. O senhor falou sobre a reforma sobre o consumo, que ela está à frente, então, ela foi escolhida agora na agenda de Fernando Haddad para ficar à frente dessa reforma sobre a renda. E você acharia que dá tempo também de mexer nessa reforma sobre o consumo, que o governo vai conseguir esse tempo hábil para isso nesse primeiro semestre? Eu acho que é bem difícil, porque a complexidade da reforma da tributação do consumo é muito maior do que a da tributação da renda, O governo vai ter que acomodar, em termos de projeto de lei, vários interesses, lidar com contas de compensação de perdas e ganhos de arrecadação, trabalhar a costura dos interesses de estados e municípios, além de proteger o próprio interesse da União. Eu acho que é uma pauta bem desafiadora para tentar resolvê-la dentro do primeiro semestre. Talvez dentro do ano corrente, sim, mas dentro do primeiro semestre eu acho difícil. Até porque ele tinha prazo para isso até 30 de junho, E ele está antecipando um pouco a agenda, trocando as bolas aí. Paulo, quem nos acompanha aqui justamente no Jornal da Manhã quer saber o que vai mudar no seu dia a dia, A gente sabe que nós temos uma carga tributária elevadíssima, pagamos impostos para tudo praticamente, só daqui a pouco o respiro do oxigênio também, daqui a pouco eles vão dar um jeito de tributar.
E o consumidor acompanhou, né? O brasileiro acompanhou a reforma tributária que passou, agora tem essa da renda que poderá passar. Ele quer saber o seguinte: vai melhorar a vida dele, a vida do empresário também, de fato, ao final de todo esse processo? Porque pagar imposto a gente vai pagar mesmo, né? Há países que têm cargas elevadíssimas. A diferença é que oferece saúde, educação, segurança num outro patamar. A gente paga muito e recebe muito pouco, né? Esse que não há uma medida, né, proporcional. Vai melhorar a vida do brasileiro, médio, do mais carente, do empresário, quando nós tivermos esse arcabouço definido, ou vai ficar neutro do jeito que está? Eu tendo a acreditar que vai, no começo, piorar bem a vida de todo mundo, porque nós temos que entender que a tributação do consumo no país é que financia o erário, né? 50% aproximadamente de tudo o que é gasto pelo erário é financiado pela tributação do consumo, e só 20% vem de tributação da renda. Isso não vai mudar, né? Essa situação é uma situação muito ruim para o país, ela vai na via contrária do que acontece no mundo desenvolvido, pelo menos, né? Porque gera muita desigualdade, né? Uma pessoa, um trabalhador paga o mesmo tributo sobre consumo que o empresário ou uma pessoa bem-sucedida quando ele compra uma televisão. Isso não vai mudar, vai continuar assim. Então, esse lado é um lado negativo. Para chegar no novo sistema na sua plenitude, nós vamos conviver com uma fase de transição, de convivência do sistema antigo com o novo, o que vai dobrar a carga tributária das empresas em termos de compliance, né, de normas de conformidade da nova legislação, né? E uma coisa que preocupa muito é que é pressuposto de que essa reforma não vai reduzir a tributação do consumo em hipótese alguma, né? O governo começou falando de uma alíquota básica de 25%, terminou num discurso de 28%, e eu aposto com quem quiser que essa carga chega a mais de 30%. Isso só a tributação do IVA. Nós não devemos nos esquecer que ainda tem o imposto seletivo e mais outros penduricalhos que devem manter o Brasil como campeão mundial de alta carga tributária. Infelizmente, o cenário é bem preocupante, porque nós não sabemos onde vai terminar isso. Uma outra questão que é de preocupar muito o consumidor é quem é que vai pagar a conta da reforma, porque a reforma, ela traz reivindicações antigas da indústria, por exemplo, como a possibilidade de creditar tudo que se paga na entrada para se debitar na saída o líquido somente dos dois valores, se recolher só a diferença, coisa que não é possível fazer hoje. Mas, por outro lado, o setor de serviços, por exemplo, além de não contar com muitas situações de crédito, não tem nenhum benefício previsto como exceção nessa nova carga tributária, que vai passar a valer. Então, é uma coisa que realmente preocupa muito saber como o governo vai resolver isso. Sem dúvida, conversamos com o advogado tributarista Paulo Vaz, participou aqui do Jornal da Manhã. Muito obrigado, um grande abraço, Paulo. Obrigado, bom dia para vocês. Bom dia.